E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Bulhões, do canal Papo Técnico, com mais uma dica da semana. Hoje com o professor Ziliane, nos ajudando sempre aí com algumas dicas para que a gente possa, no nosso dia a dia, lá no chão de fábrica, fazer o negócio acontecer. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo? É um prazer aí estar de novo com vocês, trazendo aí um pouquinho da expertise aí do canal, tentando elucidar um pouquinho os problemas do cotidiano. E aí a gente vai bater um papo, né, Marcelo? Tudo beleza? Joia, é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre contração versus design de peça injetada, que ainda gera muita dúvida no pessoal e é legal a gente dar uma explanada nisso, né, professor? Com certeza, Marcelo. Vamos lá. O que que Vamos manda, lá. Marcelo? Professor, vamos lá. O pessoal aqui tá. Eu tenho aqui uma lista aqui que me perguntaram, né? Muita coisa aqui, mas eu fiz um resumo aqui para ficar um negócio legal, né? Certo, Professor, explica um pouco sobre o fenômeno de contração nas peças injetadas para gente. legal. Bom, primeiro a gente tem que entender que tipo de material que a gente está trabalhando. Existem materiais que sofrem uma alta contração e outros materiais que têm uma contração mínima. Isso se dá por conta da estrutura dos materiais, né? Materiais que são amorfos, ele tem um comportamento no processamento diferente dos materiais semicristalinos. E mesmo esses materiais semicristalinos também vão ter um comportamento diferente quando acompanhados de cargas, acompanhados de fibra, né? Vai depender um pouco da questão de processo, como você elaborou a entrada de material, como você fez o sistema de refrigeração, como que é a concepção desse produto. Então, são fatores que vão afetar diretamente a contração, né? Legal. Professor, quais são as principais características nos polímeros que influenciam nessa contração? Bom, primeiro é a questão dos materiais serem amorfos ou semicristalinos. Certamente os materiais semicristalinos, eles no momento da transformação, eles perdem a sua orientação e no momento da, do processo, ele está totalmente desarranjado e depois ele volta a se rearranjar. E é nesse rearranjo que a gente tem a contração, e muitas vezes a gente tenta compensar isso no processo, colocando mais material nessa contração volumétrica que acontece efetivamente nos polímeros, principalmente nos materiais semicristalinos, com maior frequência, sendo que eles, na maioria das vezes, que têm uma contração mais elevada, são altamente cristalinos. Se você pegar um poliacetal, a contração é elevada, um polietileno é, de alta densidade, você vai ter uma alta contração, né? Então, são materiais semicristalinos que sofrem efetivamente com esse fenômeno de contração. Entendi. E quando se diz aí nessa contração volumétrica, o pessoal precisa entender que é na peça inteira, né, professor? Sim, isso é na peça como um todo. Só que esse fenômeno de contração, ele não acontece muitas vezes uniforme. Ele vai acontecer muitas vezes de maneira disforme, até por conta do design do produto, né? Muitas vezes você tem dúvidas de quanto essa peça vai contrair e muitas vezes quando você vai fazer um molde, você acaba incorrendo em erros por conta dessa condição de contração que acaba dependendo muito da orientação dessas moléculas, de como a pressão vai interagir no próprio produto, a refrigeração do produto, enfim, tudo isso tem que ser muito bem pensado e muito bem planejado antes da execução do ferramental. E sempre que possível, o ideal seria vocês trabalharem com, vamos dizer assim, simuladores de processo para poder minimizar esse tipo de fenômeno e impacto que é muito ruim na produção. Os simuladores ajudam a dar uma minimizada aí, né? Dá Minimiza uma- bastante porque você diminui a margem de erro, né? Principalmente quando você faz uma simulação com dados muito reais, né? Como é que a gente fala que são dados muito reais? O cara tem que conhecer o seu equipamento, o cara tem que ter o conhecimento da matéria-prima a ser utilizada, ele tem que saber manipular o software, ele tem que parametrizar todas as informações de elementos finitos aí que você tem
no produto para fazer uma simulação e essa simulação ser assertiva. Legal. Aproveitando aí que nós estamos falando de alguns fenômenos, tem um que a gente lê muito na literatura e às vezes o pessoal fica com dúvida, que é o efeito da isotropia e anisotropia, professor, no polímero. Fala um pouco disso para a gente. Bom, isotropia dificilmente acaba acontecendo nos polímeros, ou seja, você quer que ele contraia igualmente em todas as direções. E o que que acontece? Você está trabalhando com um material macromolecular e a orientação vai fazer com que você tenha uma contração diferente no sentido do fluxo do que contrário ao fluxo. Por exemplo, se você fizer uma peça redonda e colocar o ponto de injeção na extremidade da peça, certamente você não vai ter uma peça redonda, você vai ter uma peça oval, falando em material semicristalino, por exemplo. Para você conseguir ter um produto uniforme, redondinho, você vai ter que colocar o canal de injeção no centro da peça. Eu sei que vai ser uma, uma figura meio esquisita, É, mas o ponto de injeção vai ficar no meio da peça, para que você consiga ter o comportamento de contração em todos os pontos. Mas isso acontece porque você distribuiu a macromolécula de maneira uniforme e não porque o polímero se comporta isotropicamente. Não sei se eu fui claro aí. entendi, entendi, entendi. Ele praticamente ele vai contrair no sentido do ponto ali de alimentação do material. Isso, porque você vai ter uma orientação diferente na frente de fluxo do que na direção contrária ao fluxo. E isso, muitas vezes, é colocado até em datasheet. Quando o cara vai comprar a matéria-prima, às vezes ele pergunta para o fabricante quanto que esse material vai contrair. E o fabricante não é bobo, não é nada, né? Ele vai dar as condições de contração do material num corpo de prova conhecido, onde ele tem um ponto de injeção conhecido, e aí ele consegue efetivamente passar esses valores. Mas o que isso representa no seu produto vai depender muito de concepção de design de produto, né? Concepção do molde, se você vai conseguir compensar essas contrações ou não. Claro que a gente tem uma janela de processo, e essa janela de processo tem que ser trabalhada também. Legal. Um assunto que também é um pouco polêmico, o pessoal conversa muito, pessoal, o professor, é sobre quando trabalhar. Tudo bem que no datasheet mostra as orientações, mas às vezes o pessoal também não segue, e vai depender de cada produto, né? E envolve o processo. Qual o melhor momento aí, quando a pessoa trabalha com água gelada, água industrial ou água aquecida? Isso aí, às vezes gera algumas polêmicas, alguns bate-papos aí acalorados. Legal. O efeito do sistema de refrigeração do molde no produto vai afetar a cristalinidade. E se vai afetar a cristalinidade, vai afetar o comportamento de propriedades. Fatalmente, você vai ganhar em alguma coisa e perder em outra. Então não existe ganha-ganha. O que muitas vezes é feito na prática são testes, né? Seguindo o máximo possível o datasheet, porque o cara que te fornece o material ele já tem uma expertise do comportamento desse material em determinadas condições de uso. Mas, assim, o dia a dia também vai te trazer alguns conhecimentos a respeito de qual refrigeração ser melhor ou pior em condições de processo. Falando nisso, hoje tem algumas condições de processo de refrigeração, não aqui no Brasil ainda, muito utilizado, mas lá fora muito utilizado, que o cara consegue, no momento, por exemplo, do preenchimento da cavidade, ter uma temperatura de trabalho elevada e depois um resfriamento rápido, né? Tem aquecimento por indução, por exemplo, de molde, tem aquecimento de molde e refrigeração no próprio aquecedor. Então, hoje tem algumas tecnologias que auxiliam essa condição de você ter o melhor do seu processo no momento da injeção e o melhor do seu processo para você ter um rendimento de produção. Tá? Então, tem algumas tecnologias hoje que são relativamente novas, mas que, à medida do avanço dessa tecnologia no nosso país, também vai ser bem aceito, vamos dizer assim. Eu ouvi aí em 2011, tem um processo chamado Muncel, né? Também, né, pessoal?
trabalha aí a refrigeração do molde para tentar conseguir o melhor resultado em relação a processo e contração. Já falando de fabricante de matéria-prima, né? Tem até essa pergunta falando, né? Se eu devo seguir fielmente o datasheet do fornecedor em relação à matéria-prima, mas o senhor já basicamente já respondeu também, né, professor? Quer complementar? Então, seguir fielmente é difícil porque vai depender muito das condições de design de produto, condições que você parametrizou lá o molde para receber o ponto de injeção, como a gente disse, isso vai influenciar na questão de orientação. O produto, se ele tiver uma parede espessa e uma parede fina, logicamente as velocidades de resfriamento vão ser diferentes. E o comportamento também de contração vai ser diferente. Então, tudo tem que ser bem pensado. O que que a gente resume? Legal, você tem um produto. Diferenças de parede, transições de espessura, tem que ser feitas seguindo, né, boas práticas de design de produto. Colocar o ponto de injeção na, no ponto onde você vai ter a maior facilidade de distribuição dessa força, porque a gente sabe que muitas vezes o pessoal coloca o ponto de injeção errado, e aí você quer compactar um local distante da peça, sendo que o ponto de injeção já congelou. Acabou, velho. Acabou o processo. Não tem o que fazer, né? E às vezes o pessoal pensa, poxa, eu vou resfriar o molde, vou resfriar o molde. Só que resfriar o molde congela mais rápido ainda o ponto de injeção, e aí que você não consegue ter o resultado fiel do seu produto. Então são pontos que geram dúvida muitas vezes no processo, e às vezes o remédio que você dá é diferente do que o remédio que o processo necessita. Às vezes o cara está resfriando lá o molde, mas na verdade ele deveria aquecer aquela região para conseguir compensar, né, a perda de pressão que existe naturalmente dentro da cavidade. Eu não sei se todos sabem, mas entre o ponto de injeção e a extremidade de uma peça, você vai tendo perda de pressão interna, né? E isso muitas vezes você acaba ignorando ou acaba não levando em consideração. Legal, é mesmo, né, professor? Tanto a pressão e a temperatura também, né? Ela Sim, vai também perdendo. sim. Professor, e assim, o datasheet, ele, na maioria das vezes, né, sempre, ele se baseia mais, como o senhor disse, no corpo de prova, né? Uhum, Então, tem que ficar atento em relação a isso, porque para cada produto vai ter uma particularidade, né? é verdade. E aí tem que ficar atento nisso. Tem O que mais é uma aqui, legal muitas professor. vezes, Marcelo, é Ah, chamar o representante da empresa para ele te dar alguma noção técnica do que pode acontecer no seu processo. Por exemplo, você vai trabalhar com poliamida. Bom, tem inúmeros fabricantes de poliamida, né? E aí você vai elencar uma poliamida, por exemplo, para você trabalhar. Poxa, vou chamar o representante desse material e vou tentar tirar o máximo de informações que eu posso com esse material, até porque eu vou consumir o material é, dessa empresa. Poxa, eu vou trabalhar com polipropileno de uma determinada empresa. Poxa, eu posso chamar um especialista para ajudar. E muitas vezes ele vai trazer dicas, como a gente está trazendo aí, de design de produto, entendi. design de ponto de injeção, enfim, todas essas questões aí. Já está incluso no pacote quando você compra a matéria-prima, né? Essa assistência pós-venda, né? Essa assistência Sim, técnica, né? Às vezes o pessoal não usa e fica sofrendo, é verdade, né? Então é é importante saber verdade. disso, que tem essa possibilidade de Tem, tem, poder tem. chamar É o claro que fornecedor da matéria-prima. ele não vai se responsabilizar fielmente, porque ele não vai encabeçar o processo, Isso, né? Mas ele vai dar dicas que são valiosas aí, né? E assim, conselho é sempre bom, né? verdade. Seguir os inputs do fornecedor, né? Para poder Sem dúvida. conseguir melhor o resultado. E aí, Sim, também, se for um molde novo, fornecedor, fabricante da matéria-prima não, do molde, né? Ou câmara quente, todo mundo envolvido, né? Para poder sim. conseguir extrair o melhor desse tryout ou dessa melhoria de processo. É, tem mais uma última aqui, professor, que é qual seria aí a melhor maneira de minimizar a contração numa peça injetada durante o processo?
Bom, primeiro a gente tem que ter um bom desenho de produto para minimizar esse efeito da contração, né? As transições de espessura serem pensadas antes do nascimento do produto. Segundo, ter um ponto de alimentação que seja favorável. Às vezes o cara faz uma peça e coloca um canal de injeção que não consegue compensar essas contrações, ou seja, congela o ponto de injeção e você não consegue transmitir essa contração volumétrica para dentro da cavidade. Colocar sempre o ponto de injeção num local que seja favorável a essa contração. Por exemplo, você tem uma parede fina e uma parede grossa, eu vou colocar o ponto de injeção na parede grossa. Por quê? A parede fina vai contrair, vai resfriar muito mais rapidamente do que a parede grossa. E a parede grossa, eu vou ter o canal ali sendo alimentado para poder transferir material para dentro daquela cavidade. Sem falar que o ponto de injeção mal localizado para compensar essas contrações acaba gerando um tensionamento elevado no produto que pode trazer aí transtornos futuros, distorções, quebra em campo, né? Evitar cantos vivos. Então tem muita coisa de design de produto que tem que ser pensada para minimizar esses efeitos. Com relação a processo, é válido dizer o seguinte: muitas vezes o pessoal acaba pecando porque não registra as informações de processo. Então o cara faz um primeiro tryout, ele tira numa condição de processo. Então tem todo um efeito dimensional na peça. Aí você vai fazer o acerto do ferramental em cima daqueles dados que foram tirados lá no primeiro tryout. Só que no segundo tryout ele já mudou todas as condições de processo e o produto sai diferente. E o cara fica maluco. Poxa, o que eu acertei eu volto, o que eu É. não fiz devo fazer mais, fica aquela loucura, né? Então é bem Ops. complicado isso. Sou, acabei de receber aqui uma mensagem aqui, falando ainda desse assunto nosso, e a dúvida é sobre a poliamida, tá? Mesmo, vamos dizer que o molde com todos esses pontos de melhoria sendo realizado, ela vai sofrer ainda contração pós a injeção, correto? Né? E aí a pergunta durante esse prazo de 72 horas mesmo, que ela ainda sofre variação, mais absorção de umidade? A poliamida é o seguinte, tem que tomar muito cuidado com ela. Experiência própria, tá? A poliamida, quando ela sai do molde, ela tá sem umidade. E depois, quando ela estabiliza, ela vai voltar à condição natural de umidade da própria poliamida. Então, a tendência de uma peça de poliamida, quando ela sai da máquina e está seca, por exemplo, ela vai sofrer a contração nesse tempo, tal, mas ela vai sofrer também a absorção de umidade. E isso vai afetar o dimensional. Entendi. Então, nesse tipo de peça, o bacana é você fazer um estudo de medida que ela saia da máquina, para depois no processo de hidratação e estabilização das moléculas, você ter uma correlação. Você não vai falar para o chefe, olha, eu extratei a máquina, agora vamos desligar, e daqui 2 dias a gente liga e começa a produzir. O chefe vai te bater, né? Verdade. Uhum. Mas isso é um estudo que tem que ser feito, não só com a poliamida, mas com a poliamida um pouco mais agravante por essa condição dela absorver umidade e essa absorção de umidade aumenta o seu dimensional. Certa vez eu participei de um processo de terceirização onde o cara não tinha o domínio do processo dele, ele não sabia dessa particularidade. E ele foi fazer a aprovação do processo na minha fábrica. E ele falava para mim: a sua peça está pequena, sua peça está pequena. E eu compactando, compactando, até quebrar nervura dentro do molde. Falei pro cara: meu, não tem mais onde entrar material aí, não é possível. E aí o que aconteceu? Depois que nós tiramos essas peças do tryout, ele estabilizou naturalmente e a peça ficou gigante. O cara falou: mano, agora a peça está grande. Eu falei: não, a peça é a mesma. Só que agora ela pegou umidade e saiu fora do dimensional de produto. E era uma peça extremamente crítica no dimensional, porque entravam placas de circuito naquela caixa, e essas placas de circuito, se tivesse algum problema dimensional, elas não encaixavam perfeitamente. Então, essa peça, para a gente poder estabilizar, tínhamos lá uma medida de saída de máquina, e a gente passava por um processo de hidratação, mas não mergulhávamos a peça em água.
a gente colocava lá numa câmara úmida. Porque se colocasse em água, muitas vezes dava aquelas manchas, tal, e era circuito eletrônico que ia dentro, tinha todo um visual também, mas era bacana, e foi um aprendizado bacana também na questão do comportamento desse material pós-moldagem. Então, a princípio ele ficava menor, só que depois ela aumentava de tamanho. Legal. A última aqui é em relação ao poliacetal. Como que funciona essa contração aí pós-moldagem dele e em relação à refrigeração do molde? Uma dica Uhum. aí, o que seria ideal? Bom, o poliacetal é um material altamente cristalino, né? E quando você trabalha com temperaturas baixas, você dificulta essa cristalinidade. E muitas vezes, quando você precisa de um dimensional, um visual, é comum a gente trabalhar com poliacetal com molde aquecido, né? E que muitas vezes isso não acontece na prática, né, Marcelo? O É, cara joga água gelada lá gelada, né? e quer tirar o máximo proveito do poliacetal. Então, a dica é, poxa, o datasheet do material pede para determinadas condições de produto o molde aquecido. Aquece o molde e faz o teste. Faz a comparação com o processo que ele acha natural da fábrica dele, com água normal, com água gelada. O desenho do circuito de refrigeração também é muito importante no ferramental, no molde. E as áreas de concentração de maior calor, a pessoa só vai enxergar muitas vezes dentro do software, né? Claro que você tem uma noção, mas você não consegue muitas vezes quantificar. E dentro de um software de simulação, o cara consegue denominar o circuito adequado, o local de maior concentração de calor, e isso também vai minimizar as questões de contração, distorção do produto e tudo correlacionado a isso. Legal. Professor, acabou, hein? Show de bola, hein? Muito Tá bom? obrigado. Espero que tenha é, é, respondido as questões aí. A gente fica aberto também, porque não somos o dono da verdade, né? É, Tentamos trazer um pouquinho da prática aliada à questão teórica, mas é um pouco do que a gente vive, certo, Marcelo? certo. Professor, nossos canais aí são parceiros, né? Sem E o dúvida. senhor, eu já falei que o senhor é meu mestre, né? Me inspiro muito Imagina. no senhor, né? E é bom tá fazendo esse tipo de trabalho com o senhor. Professor, fala um pouco do seu canal e de outras atividades que o senhor está fazendo para o senhor ficar sabendo. Legal. Bom, eu também tenho um canal no YouTube aí, dando dicas de transformação. Muitas delas são pontuais, também por perguntas do pessoal que curte o canal, né? Que segue o canal. Bom, a nossa missão dentro do canal é justamente essa, né, Marcelo? É disseminar a Isso. informação, fazer com que a rede se engaje nessas questões informativas. Além dessa questão de canal no YouTube, eu faço consultoria, presto trabalhos à indústria. O nosso trabalho ele é dentro da área da Grande São Paulo, a avaliação é gratuita. Claro que se a gente sair muito do raio aí de atuação, claro que a gente cobra o deslocamento, mas muitas vezes vale a pena, né? A gente tem uma avaliação externa. Dentro dessa avaliação, a gente traça um plano de ação, seja um treinamento, seja uma consultoria, seja algo pontual, né? Então a gente trabalha nessas questões. E o canal é uma satisfação, né? Trazer conhecimento para a galera Isso, muito bom. e engajar realmente o pessoal dentro do segmento de transformação, certo, Marcelo? Certo. Assim como o meu canal, o seu canal, o canal do Gilberto e outros aí, o Ziol, enfim, a Talk Plus também que está vindo forte, eu acho que a gente tem uma missão aí de agregar a galera aí e melhorar, né, um Isso. pouquinho a condição de entendimento das dúvidas aí da galera. É Trazer aí isso. mais informação aí para conseguir fazer a nossa indústria brasileira, né, chegar no Andar. nível de alta performance aí em relação ao processo, né? É isso aí. Legal, professor, muito obrigado. Quero agradecer ao pessoal aí que está nos acompanhando. Se inscrevam nos nossos canais, né? Obrigado. Chame mais aí o pessoal para curtir e acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado, professor. Pessoal, até o próximo vídeo aí. Um grande abraço. Valeu. Obrigado, pessoal. Até Falou. mais. Tchau, tchau.